18. Das disposições finais. 18.1. A unidade executora será responsável pela gestão dos procedimentos dessa seleção, pelo acompanhamento e fiscalização da execução do projeto, pela deliberação sobre as alterações solicitadas pela prestação de informações em relatório de execução do objeto, apresentado pelo proponente em até 30 dias após o termo final do ajuste. 18.2. A assinatura do termo de execução cultural e o recebimento de apoio estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente. 18.3. A SEMEC e/ou a unidade executora disporá do direito de excluir deste edital proponentes que 18.3.1 se enquadrem nas vedações indicadas neste edital e na legislação aplicável. 18.3.2 não tenha comprovada a veracidade das informações e dos documentos apresentados quando solicitado. 18.3.3 não atendam em tempo hábil às diligências e os esclarecimentos solicitados durante o processo seletivo. 18.4. As diligências necessárias serão solicitadas e processadas preferencialmente uma única vez, com prazos definidos para cumprimento pelos proponentes. 18.5. O disposto neste item não elimina a obrigação de correção a qualquer tempo de erros processuais comprovados, bem como a possibilidade de solicitação de esclarecimento sobre pontos considerados significativos para o teor da proposta apresentada. 18.6. Os documentos ou arquivos digitais das propostas não aprovadas em qualquer etapa do processo de seleção ficarão à disposição de seus proponentes até 30 dias após a divulgação do resultado, sendo eliminados aqueles que não forem retirados neste prazo. 18.7. O autor e coautores selecionados autorizam o uso para exibição dos produtos pelos órgãos da administração direta e entidades da administração indireta vinculadas à SEMEC, pelo período de 24 meses, mediante assinatura prévia e expressa de autorização conforme anexo 10. 18.8. Ao se inscrever, o proponente declarará que todas as informações prestadas são verdadeiras e que os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído na proposta não violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos. 18.9. A SEMEC e a unidade executora não se responsabilizam por informações/cadastros não recebidos por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados ou acesso aos arquivos disponíveis no site. A CEMEC se responsabiliza exclusivamente pelo adequado funcionamento do site edital Lei Paulo Gustavo Pindaí Bahia, https://shre.ink/cultura Pindaí, em relação à operacionalização deste edital. 18.10. Os recursos referentes a essa seleção serão decididos pelas comissões designadas em cada etapa, ouvida, caso necessário, a unidade executora indicada no preâmbulo deste edital. 18.11. Os casos omissos relativos a este edital serão decididos pelo secretário municipal de Educação e Cultura, observada a legislação pertinente. 18.12. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones 77 36 67 20 90 ou do e-mail editalpgpdi@gmail.com, fazendo constar no campo assunto a citação deste edital e o nome da proposta. 18.13. Na contagem de todos os prazos previstos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do processo de seleção. 18.14. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar perante a autoridade máxima do órgão ou entidade responsável por esta seleção o presente edital por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido de forma eletrônica pelo e-mail editalpgpdi@gmail.com até 10 dias corridos antes da data fixada para a avaliação das propostas pela comissão de seleção, cabendo à administração julgar a impugnação em até 5 dias úteis. 18.15. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de participar do processo de seleção até que seja proferida decisão final na via administrativa. 18.16. As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de chamamento público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 18.17. Se reconhecida a procedência das impugnações ao edital, o órgão promotor da seleção pública procederá à sua retificação e republicação com devolução dos prazos. 18.18.
18. A qualquer tempo antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá o órgão promotor da seleção pública, se necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 18.19. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado no todo ou em parte por vício isanável, sem que isso implique direto a indenização ou reclamação de qualquer natureza, respeitado o contraditório. 18.20. Este edital terá validade até 31/12/2024, podendo ser prorrogado por igual período. Pindaí, Bahia, 23 de novembro de 2023. Welton Borges da Silva, Secretário Municipal de Educação e Cultura, SEMEC. Cronograma da seleção. Etapa: inscrição e apresentação das propostas. Prazo: 27/11/2023 a 4/12/2023. Etapa: publicação dos resultados provisórios. Prazo: até 5 dias após prazo final de apresentação de propostas. Etapa: prazo para recurso contra o resultado provisório. Prazo: 2 dias a partir do primeiro dia útil seguinte à data de publicação do resultado provisório. Etapa: prazo para contrarrazões. Prazo: 1 dia após prazo final de apresentação de recurso. Etapa: publicação do resultado final de classificação das propostas. Prazo: até 3 dias após publicação do resultado provisório. Etapa: publicação do resultado provisório do procedimento de heteroidentificação. Prazo: até 2 dias após publicação do resultado final de classificação das propostas. Etapa: prazo para recurso do resultado da heteroidentificação. Prazo: 2 dias a partir do primeiro dia útil seguinte à etapa de publicação do resultado provisório do procedimento de heteroidentificação. Etapa: publicação do resultado final do procedimento de heteroidentificação. Prazo: até 2 dias após resultado provisório do procedimento de heteroidentificação. Etapa: prazo para apresentação dos documentos de habilitação e ajuste das propostas. Prazo: até 2 dias após resultado final dos procedimentos de heteroidentificação. Etapa: publicação do resultado de habilitação. Prazo: até
4 dias após prazo para apresentação de documentos de habilitação. Etapa: prazo para recurso, o contrarresultado provisório de habilitação. Prazo: 2 dias a partir do primeiro dia útil seguinte à data de publicação do resultado de habilitação. Etapa: publicação do resultado final da seleção do Diário Oficial do Estado. Prazo: até 4 dias após a publicação do resultado de habilitação. Etapa: assinatura do termo de execução cultural. Prazo: a partir do primeiro dia após o resultado final da seleção. O cronograma acima poderá sofrer alterações de acordo com a conveniência e oportunidade da Secretaria de Cultura, por ato do Secretário de Cultura, mediante ampla publicidade para os interessados. O prazo para contrarrazões será suprimido quando não houver interposição de recursos. Documentos obrigatórios, anexo. Documentos obrigatórios para a inscrição da proposta. As informações e os documentos obrigatórios são aqueles fundamentais para a apresentação da proposta, cuja ausência implicará em desclassificação. Somente serão considerados informações e documentos obrigatórios enviados dentro do período de apresentação estabelecido no preâmbulo ou no cronograma deste edital, anexo 2. Comum a todas as propostas. A. Preencher o formulário de apresentação da proposta disponível no site indicado no preâmbulo deste edital. B. Preenchimento do orçamento da proposta disponível no site indicado no preâmbulo deste edital. C. Apresentar as autodeclarações e documentos relacionados, caso opte por participar dos indutores definidos no edital. D. Caso participe das ações afirmativas de cotas raciais, apresentar 1. Autodeclaração racial. 2. Fotografia de frente recente com destaque preferencial do rosto. E. Apresentar declaração de autorização de uso de imagem conforme anexo 13.